O visto segue de olho nos estudantes estrangeiros, pelo visto, né? Afinal, 6 mil vistos, 6 mil, já foram revogados pelo menos desde janeiro, né? Quem é que está na alça de mira do Departamento de Estado de Marco Rubio e companhia, Eliseu? Conta pra gente. Marco Rubio não para, viu? Mas só complementando o nosso tema anterior, Marinho, é importante também a gente ressaltar, se por um lado a administração Trump quer parar com esses dois modelos de voto nas eleições aqui, o voto antecipado via cédula enviada por e-mail, pelos correios, perdão, e o voto através de urna eletrônica. Por um outro lado, também a gente tem uma classe inteira política, uma parte dessa classe política, dizendo o seguinte: essa posição pode atrapalhar, por exemplo, idosos que não costumam sair de casa, gente que tem doenças de comorbidades, né? Militares que estão em exercício em outros países, por exemplo. Como é que essas pessoas vão fazer para votar? Então, esse questionamento segue no ar e essa discussão promete render aí por muito tempo. Vamos ver se Donald Trump vai, de fato, assinar essa ordem executiva prometida e se sim, obviamente, a gente traz aqui todas as atualizações no Morning Show. Agora, falando sobre a revogação dos vistos, a suspensão de vistos de estudantes aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Estado confirmou agora há pouco que suspendeu mais de 6 mil vistos de estudantes estrangeiros somente ao longo dos últimos meses, em uma medida considerada por parte de sua política de contenção migratória e de segurança nacional. Esses foram as duas desculpas dadas pela administração Trump. Desse total, cerca de 4 mil vistos foram cancelados, Marinho, devido a infrações da lei, envolvendo, por exemplo, casos de agressão, direção sob influência de álcool ou de drogas, furtos, até assaltos e furtos foram cometidos por estudantes aqui. Esses são alguns casos de muitos que não chegaram a serem encontrados e sequer condenados, né? Há muitos casos aí de acusações ainda sendo feitas e de prisões temporárias também. Além disso, cerca de 300 vistos foram revogados. Atenção nisso, hein? Sob a justificativa de apoio ao terrorismo, incluindo aí alegações ligadas ao ativismo em prol da Palestina. Embora não seja claro se essas ações se configuram como apoio direto a grupos considerados terroristas pelos Estados Unidos. Como eu disse, essa medida faz parte de um endurecimento na questão imigratória e de segurança aqui dos Estados Unidos, mas o secretário Marco Rubio, que é o responsável pelo Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos, ele fez um post agora há pouco em uma de suas redes sociais e tem um vídeo de uma coletiva dele. Ele disse o seguinte: achei importante, Marinho, a gente trazer essa aspa dele para discutirmos no estúdio, porque ele disse o seguinte: nós lhe demos um visto para vir estudar e obter um diploma, não para se tornar um ativista social que destrói os nossos campos universitários. Toda vez que eu encontro um desses lunáticos, eu retiro o visto dele. Fecha aspas. Essa declaração foi dada em vídeo pelo secretário de Estado Marco Rubio, confirmando a revogação desses 6 mil vistos de estudantes estrangeiros ao longo deste ano de 2025. Claro que os especialistas e os estudantes estão reagindo e com preocupação, porque nem todos, obviamente, são bandidos fora da lei ou estão ligados aí a causas que trazem distúrbio à vida, ao dia a dia nos Estados Unidos, que é o foco dessa atual administração. E o Marco Rubio foi direto ao ponto. Ele disse: se você tem um visto de estudante e veio para cá para estudar, estude e volte para o seu país de origem, estude, pegue um emprego e continue vivendo aqui. Agora, não venha causar distúrbio à vida da nossa nação, à segurança do povo americano. Só que muitos estudantes estão relatando aí medo, insegurança, incerteza com relação ao futuro acadêmico deles. A reavaliação dos planos de estudar aqui nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa divulgada por uma rede de TV aqui nos Estados Unidos, caiu, viu? Projeções estimam aí uma redução de 30% até 40% na matrícula de estudantes estrangeiros aqui nos Estados Unidos, o que, segundo essa rede de TV, pode afetar, comprometer mesmo financeiramente as instituições de ensino, Marinho. Muito bem colocado, Eliseu. Obrigado demais pela presença aqui, trazendo essas informações. Obrigado. Abrindo aqui para a bancada. Lembrando aqui, pessoal, de novo,
se por um lado parece que é uma medida hostil, talvez arbitrária, faltando alguma discricionariedade, alguma individualização, a gente fala tanto de individualização caso a caso aqui, né? Mas pelo menos a gente há de se lembrar um ponto base aqui, uma premissa básica que acho que está todo mundo na mesma página, que visto estudantil não é um direito para ninguém, é um privilégio que merece ser zelado e você faz por merecer ele. Claro que com sua performance acadêmica e também por você, enfim, saber atuar e viver ali no dia a dia sem poder infringir as leis ou ameaçar a segurança americana. Né? É triste demais, Marinho, como um liberal ver um símbolo do liberalismo moderno se ruindo, né? Se desmanchando a olhos vistos. Um dos grandes diferenciais competitivos dos Estados Unidos como país, como construção nacional, é a atração dos melhores cérebros do mundo e a liberdade com que estes cérebros podem criar, atuar, interagir. A gente vê no governo Trump, nesse sentido, uma profunda negação do que foi a formação do próprio, da própria América, nesse sentido de restrição e de tentar colocar estudantes em caixinhas de uma forma que, não, se você veio para cá, não é para ser um indivíduo livre que está estudando, é para ser reduzido na sua individualidade exclusivamente a uma função burocrática. Então, estudar agora não é mais participar da vida americana, é exclusivamente ir para a sala de aula, vá para casa e depois vai embora. Isso é um empobrecimento da experiência humana e do que os Estados Unidos sempre representou como um farol de liberdade para todos os povos livres. Muito bonito no papel. Agora, na prática, lembrando aqui, ou participaram de assédios, furtos e crimes, violações claras à lei. 4.000 dos 6.000 enquadram em violações, infrações diretas à lei americana. Eu acho que todo mundo está na mesma página, que isso é Trump, intolerável, né? Intolerável. Não, que é uma... Fora que 200 a 300 casos, Jota, de suspeitas de apoio a terrorismo e também organizações existencialmente investidas em ver os Estados Unidos ruir por dentro. Não, quer uma experiência, Mano Ferreira? Dá pra eles pegarem um visto pra viajar. Pega ali, faz uma experiência, faz um tour ali pelos Estados Unidos da América, vai e volta pra sua terra. O grande problema está quando esses estudantes acabam tirando a oportunidade de outros estudantes que realmente querem ir pros Estados Unidos para se desenvolver. Isso é um ponto absolutamente correto. Eu vou complementar, mas conclui, por favor. O mínimo que eu espero é que se as pessoas estão lá para estudar, que estudem, que não vão fazer ativismo. Quero fazer ativismo para defender a Palestina. Beleza, vai para a Palestina. Não tem problema nenhum. Nossa, gente. A grande questão... A grande questão bola no chão. É Vamos lá. Quando a gente começa a romantizar a ideia de que é o país da Estátua da Liberdade, a gente tem que olhar muitas vezes para a Estátua da Liberdade e saber que ali tem um mendigo, né? Tem alguém que está morando em situação deplorável, desumana e que não se encaixou com a cultura do país que ele foi morar. Quer morar no país, tem que se adaptar lá. São muitos relatos, Jesse. Eu sei que esse é um tema caro para você, porque você lida com muitos alunos que vão para os Estados Unidos buscar o sonho de ter uma educação de ponta, de excelência, de poder estar reunido ao lado dos melhores, e eu sei como é que isso é e há de ser reconhecido. Se houver casos de realmente, de forma indiscriminada, ou pegando alguma centelhazinha e usando isso de pretexto para poder dinamitar o sonho acadêmico de determinado aluno, aí realmente merece toda a nossa condenação. A questão é a seguinte, tem realmente uma grande esculhambação acontecendo nos Estados Unidos, não são 1, 2, 3 casos, são vários casos que eu sei, de estudantes que acabam arrumando um cursinho muito mequetrefe, horroroso, assim, de 5ª categoria, usa isso como pretexto para adentrar o território americano, sequer participa ou comparece ao curso em si, e fica ali indefinidamente trabalhando para botar renda no bolso. Eu entendo que não é fácil a vida das pessoas que recorrem a esse estado de coisas, mas há um abuso nítido, claro, desse visto de estudante também, que é completamente desvirtuado por certas pessoas. André, vamos separar o joio do trigo aqui. Eu separo, mas aí a grande questão é que, como o Eliseu bem trouxe na fala do Marco Rubio, se eu ver, eu vou tirar. Pessoal, a gente critica tanto no Brasil, quando algumas medidas, elas passam do limite da liberdade, da institucionalização, na forma de avaliação judicial. Por que não criticar aqui? Para mim, não é sobre o visto ser ou não um direito. Ele é um privilégio adquirido, mas ele é adquirido em um determinado formato. Não dá para simplesmente, no país da liberdade de expressão mais irrestrita no mundo, que é os Estados Unidos, a gente normalizar que um secretário de Estado, que uma administração, ela atente contra esse direito. E
por mais que vão ter casos que vale a pena revisar o processo de visto, essa não é a maioria dos casos. O Jota fala que, mas quer Palestina livre, vai na Palestina. Não, tem que poder ter Palestina livre nos Estados Unidos. Assim como tem que poder defender Israel, defender o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. A gente precisa prezar não pelo assunto que está sendo posto, mas pela liberdade de expressão. Estamos falando de um país que não criminaliza o movimento mais abjeto ser muitas vezes falado em passeatas como Charlottesville. E eu sou uma pessoa que acha que este é o caminho correto para a gente combater problemas e para a gente ver essas situações. Então não dá para ignorar que isso é um atentado contra a liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos. E os casos que excedem são famosos. Agora na Universidade de Colômbia, há pouquíssimo tempo, teve uma jovem estudante de ciência política que tinha críticas ao governo dos Estados Unidos e entrou nisso. São as pessoas, e eu vou além, não são só as pessoas que são afetadas diretamente, são as pessoas que eu conheço, vários dos meus estudantes estão com medo de ter rede social, estão com medo de dar suas opiniões, estão com medo de no summer vir para o Brasil e não conseguir voltar, estão com medo de falar. Isso é preocupante, isso é case de ditadura. Não dá para falar que no Brasil tem isso e isso contra a liberdade de expressão e lá nos Estados Unidos mandar ver para matá-la. Não, e André, vou só complementar a Jess, que para mim a fala dela foi irretocável, mas existe uma questão chamada segurança jurídica, segurança de a estabilidade de uma pessoa num determinado país. Eu até entendo que em determinados casos você tenha a prerrogativa de cancelar um visto, seja ele de estudante, seja ele de turismo, seja ele de moradia. Mas essas regras, elas têm que ser o mais objetivas possíveis para as pessoas saberem até onde elas podem ir ou não. Elas têm que ser prévias, as pessoas têm que ter conhecimento dessas regras, antes delas serem simplesmente instituídas e utilizadas como fundamento para você revogar um visto, e elas têm que ser não discricionárias. Porque quando a gente está falando aqui, se eu ver, eu vou tirar, isso me soa como discricionariedade. Isso me soa como perseguição. São palavras que eu não gosto e que eu não gostaria de ter que utilizar. Então eu acho perfeitamente cabível existirem regras, especialmente voltadas para estudantes, como, por exemplo, quando você tem uma bolsa que você tem que tirar uma determinada nota. Não deixa de ser um privilégio e não deixa de ter um regramento específico para aquela pessoa poder ter aquele benefício. Mas a gente precisa saber dessas regras antes delas serem utilizadas contra nós.